Olá e bem-vindo ao segundo vídeo do Savage Worlds. Nós vamos nesse vídeo falar um pouquinho sobre o combate, sobre dano e sobre como isso tudo funciona. Eu não vou entrar em muitos detalhes, assim como no primeiro vídeo, não vou entrar em situações de combate que é coisas mais complexas, ataques múltiplos e tal. Eu vou explicar só como funciona o combate básico do sistema, tá? Então, qualquer dúvida você pode perguntar aí na descrição do vídeo, fica à vontade. Eu vou começar falando sobre como funciona a iniciativa no Savage Worlds. Eu acho que a iniciativa é um diferencial do sistema, que realmente eu não consigo me livrar mais dela. Eu tento jogar outros sistemas e quando vejo aquela iniciativa estática que é do mesmo jeito, não rola. Então, no Savage Worlds, a iniciativa funciona da seguinte maneira: você vai precisar de um baralho. Você vai pegar um baralho e para cada personagem jogador e para cada grupo de NPCs, você vai dar uma carta. A iniciativa é aquela carta. O mestre vai fazer uma chamada de cima para baixo, da carta mais alta para a carta mais baixa, e vocês vão agir em ordem daquela carta. Por exemplo, vamos ver aqui no Fantasy Grounds. O personagem Vito vai receber uma carta, o João vai receber uma. O chefe Orc, porque ele é uma carta selvagem também, ele vai receber uma carta. Esse grupo de Orc aqui, ó, são 3 Orcs, eles vão receber uma carta por o grupo inteiro. Então, se você tiver vários grupos, você vai dar uma carta diferente para cada grupo. Ou mesmo se você tiver uma grande quantidade de monstros, de NPCs, que não são cartas selvagens, que em grande quantidade você pode dividir em vários grupos. Por exemplo, se você tiver tipo uma luta com 20 zumbis, você provavelmente vai querer dividir esses 20 zumbis em 4 grupos diferentes e dar uma carta para cada um deles, certo? E aí, os personagens vão agindo em ordem pela ordem das cartas, da maior para menor. Só que o grande diferencial é que você faz isso a cada round de combate. Ou seja, todos os rounds de combate, a iniciativa vai ser completamente aleatória. Isso significa que é possível que um personagem seja o último da lista e que na próxima rodada ele não seja mais o último, ele seja o primeiro. Então pode ser que um personagem jogue 2 vezes seguidas. E isso dá uma dinâmica excitante no jogo. Você não vê os jogadores tipo, joguei minha rodada, vou mexer aqui no meu celular, vou fuçar no celular, ver o que tem no Facebook. Não, porque a aproximação pode ser deles. Eles podem até fazer isso e eles fazem. Só que eles são surpreendidos com tipo, olha fulano, já é sua vez de novo. Ué, eu de novo? Sim, isso dá uma dinâmica bem legal no Savage Worlds. Então eu vou simular aqui alguns rounds de combate só para vocês verem como funciona. Então no primeiro round de combate, o grupo dos Orcs agiria primeiro, que ele pegou um rei de ouro. E depois o João com Q de coração, 6 de paus, 6 de paus e 4 de espadas. Aí você me pergunta, Vitor, mas então quer dizer que todo round é todo aleatório assim? Não tem nada, não tem uma vantagem que afete a iniciativa? Sim. Existem vantagens que afetam a sua iniciativa. Existem vantagens que dizem que, tipo, você só pega a carta do 8 para cima, ou é do 5 para cima, não lembro. Você descarta qualquer valor abaixo. Existem vantagens que dizem o seguinte: não, você pega 2 cartas e escolhe qual das 2 você quer ficar. Então, existem vantagens que vão estar afetando lá a sua iniciativa sim, tá? Então, vamos fazer mais umas rodadas aqui. E existe também a carta Coringa. Deixa eu rodar mais um pouquinho aqui, até aparecer um Coringa. Apareceu um Coringa para o Vitor. O que significa o Coringa? Se você pegar o Coringa, naquela rodada você pode agir em qualquer momento. Você não precisa agir no momento que a carta está dizendo. Isso para mim normalmente significa que quem pegar o Coringa vai agir primeiro, porque normalmente é o que as pessoas preferem. Mesmo que elas tenham tirado uma carta mais alta, eles podem simplesmente escolher esperar o turno, passar a vez para outro jogador. Enfim, e além disso, eles vão receber mais 2 em seus testes de características, ou seja, praticamente mais 2 em atacar normalmente. E mais 2 no dano que ele causar, nas ações que ele causar dano naquela rodada, certo? Depois que sai um Coringa no baralho, para o próximo round você tem que devolver todas as cartas que foram descartadas, ou seja, a cada round você não puxa cartas e põe elas de volta no baralho. Você vai puxando cartas, vai descartando elas. Quando em um round sair o Coringa, aí sim você pega todas as cartas descartadas junto com o Coringa, bota no baralho, embaralha tudo de novo e começa tudo do zero, beleza? E a iniciativa é isso.
bem simples, bem dinâmica. Como a gente está num ambiente digital e eu mestro 99% do tempo em sistema digital, a iniciativa é bem dinâmica e bem rápida. Eu confesso que pessoalmente ela não é tão rápida quanto promete. Óbvio, tipo, é muito mais fácil já ter uma lista feita e essa lista nunca se alterar do que você tá tendo que dar a carta toda rodada. Mas isso para mim é o que dá a dinâmica super mega divertida do combate do sistema. Vamos lá. Então o que a gente pode fazer em um round de combate? Em um round de combate você pode fazer uma ação e um movimento sem penalidades. Como assim sem penalidades? Outra coisa bem divertida do sistema é que você pode nativamente fazer múltiplas ações numa rodada. Então você pode dizer, eu quero correr até o oponente, eu quero dar um chute na cara dele, depois eu quero intimidar todo mundo que estiver ao meu redor. Sim, você pode. Você pode fazer quaisquer ações você desejar na rodada, várias ações, desde que aquilo faça sentido para o roleplay e desde que você não realize a mesma ação várias vezes. Por exemplo, você não pode, tô com minha espada na mão, quero bater com a espada na cabeça de um orc e bater com a espada na cabeça de um goblin. Você não pode realizar aquela ação duas vezes. Existem ações, que eu não vou entrar em detalhes, que são ataques múltiplos, que é tipo, você bate várias vezes no mesmo alvo, você perde um monte de pontaria, mas você pode acertar. Eu não vou entrar em detalhes, isso aqui são regras situacionais de combate. E você pode atacar uma vez com um braço e outra vez com outro. Isso é considerado duas ações diferentes para o sistema, tá? Mas no geral, você pode fazer várias ações. Então você pode tipo atacar com a espada, você pode intimidar um oponente, você pode usar um truque para distrair um oponente. Isso são várias ações diferentes. E você pode correr é uma ação que eu já explico como funciona. E você pode escolher o que você vai fazer. Só que para cada ação extra, além da primeira, você recebe uma penalidade de -2 para todas as ações. Então, digamos, você quer no mesmo round atacar um Goblin e você quer provocar um Orc, são duas ações diferentes, você pode fazer as ações? Pode. Só que você vai receber -2 para tentar atacar o Goblin e você vai receber -2 para tentar provocar o Orc. Então, você pode fazer quantas ações você quiser? Pode, só que isso é acumulativo. Se você quiser fazer 3 ações, você vai receber -2 na primeira, e -2 na segunda, e -2 na terceira. Perdão, você vai receber -4 na primeira, -4 na segunda, e -4 na terceira. Então, é isso aí. Ação movimentar-se é uma ação gratuita. Ela faz parte já do pacote inicial que você inicia. Só que existe uma ação chamada correr. O que é correr? Geralmente você joga um dado de 6 e adiciona ao seu movimento. Então, digamos, você normalmente anda 6 polegadas em uma rodada. Você joga um dado de 6 e cai um 3. Você consegue naquela rodada andar 9. Só que correr é uma ação. Então, se você quiser correr e acertar um Goblin, beleza, você vai receber -2 nas duas ações. Só que correr não é uma ação que você faz teste, você simplesmente diz que está correndo e joga aquele dado. Você não tem penalidade naquele dado. Mas você vai receber -2 no ataque. Então, se você precisar correr para acertar um Goblin, você vai receber -2 naquele ataque, você está fazendo uma ação múltipla. Então, espero que vocês tenham entendido isso aí. Vamos seguir para como funcionam os ataques. Então, realizar um ataque no Savage Worlds é uma coisa muito, muito simples. Você vai fazer... Vamos começar com os ataques corpo a corpo. Realizar um ataque corpo a corpo, você vai fazer um teste de lutar. Porque senão não seria corpo a corpo. Você vai fazer um teste de lutar. Só que o número-alvo que você vai desejar atingir não é o 4, que é o número padrão para ter sucesso na perícia. O número que você vai desejar atingir é o aparar do oponente. Vamos abrir aqui a nossa fichinha do nosso herói, para a gente ver novamente a ficha dele. Então, nosso personagem aqui, ele tem lutar D8. Então, ele vai jogar esse D8 para tentar tirar igual ou mais que o aparar do alvo dele. Se um oponente quiser tentar acertar nosso amigo João com um ataque corpo a corpo, ele vai ter que tirar, por exemplo, 6 ou mais para atingir o nosso amigo, certo? Caso esse resultado resulte em uma ampliação, ou seja, uma ampliação que era mesmo, tirar mais 4 mais do que o resultado que ele pretendia tirar, ou seja, o número alvo. Para conseguir uma ampliação contra o João, você precisa tirar 10, ou seja, o aparar dele é 6,
para uma ampliação tem que resultar 10, certo? Se você tirar uma ampliação ou mais para tentar acertar, você recebe mais um dado de 6 bônus ao seu dano. Esse dado também pode explodir como se fosse um dano normal. Não importa quantas ampliações resulte aí. O dado vai ser sempre mais um dado e vai ser sempre um D6. Óbvio, existem alguns cenários que afetam isso, que alteram isso, mas na regra básica é só um D6, tá? Agora, ataques à distância. Ataques à distância, você faz o teste contra o número 4. Certo? Por quê? Porque você só está fazendo um teste de pontaria contra um oponente. Você está tentando acertar aquele oponente, então não importa. Um oponente não pode esquivar de balas na maioria dos cenários, né? Vai que você vai jogar no cenário estilo Matrix e você permita isso. Mas você tem que acertar o número 4. Qual é o diferencial? Normalmente, ataques à distância estão sujeitos a duas outras coisas que ataques corpo a corpo não têm. Uma delas é a distância. Se você estiver atirando de muito longe, você vai receber penalidades de acordo com a distância. Se você tiver até uma distância curta, você não tem penalidade. Se você tiver numa distância média, você recebe menos 2. Se você tiver numa distância longa, você recebe menos 4. Além disso, também existem as coberturas. Dependendo das coberturas, que eu não lembro os valores, mas eu vou falar para você olhar no livro se você precisar, você vai receber uma penalidade de acordo com aquela cobertura. Se é uma cobertura leve, cobertura média ou cobertura pesada, você vai receber, eu acho que entre menos 2 e menos 5 de penalidades aí. E tudo cumulativo. Então, combates à distância, cenários que você vai ter muito mais tiros, são muito mais baseados em os personagens pegarem cobertura e ficarem distantes, se jogarem no chão para não serem alvejados. Mas isso tudo a gente só está falando de acertar o oponente. Assim como o ataque corpo a corpo, os ataques à distância, se você tiver uma ampliação, pelo menos uma ampliação, não importa quantos, os danos vão ser causados com mais um D6 de dano extra. D6 que pode ser explodido, etc, etc. Beleza? Então vamos fazer uns exemplos aqui. Primeiro vamos fazer um exemplo de ataque corpo a corpo. Então digamos que o Vitor, que é o carinha alvo daqui, não, deixa eu sair desse round de coringa, só pra gente, pra ficar mais simples. Dá um clear aqui. O João, ele vai tentar acertar esse orc aqui. Vamos colocar esse orc aqui só para ser acertado pelo João. Então o João, vamos lá, João. Ele vai fazer um teste de lutar para tentar acertar o aparado orc. Vamos ver qual é o aparado orc aqui. O aparado orc é 5. Então o João precisa tirar 5 ou mais para acertar aquele orc. Então ele vai atacar aqui com a adaga dele, ó, é um dado de 8 lados, porque ele tem lutar D8. E vai tentar acertar o aparar dele. Então, vamos lá ver. Olha lá, o João tirou 15. A defesa dele é 5, porque o aparar dele é 5. Isso significa que isso aqui foi uma ampliação. Perfeito? Então, vamos lá fazer mais outro ataque aqui, só para a gente ver. Novamente, os dados rolaram que nem eu expliquei no vídeo passado, é um dado da perícia mais um dado selvagem, e ele tenta acertar 5 ou menos. Novamente, o João, com sua habilidade extrema, tirou 10 no resultado final, com uma ampliação contra a defesa do orc. Certo? Não vamos entrar no dano ainda, vamos fazer um ataque à distância aqui. Então, digamos que o João esteja a 4 de distância. Eu fucei nesse arco aqui para... Esse arco aqui está com as distâncias erradas, tá, gente? Eu mexi nele só para exemplo de combate, porque eu não queria fazer um mapa muito grande para ele sair da distância. Então, digamos que o João está a 3 de distância. O arco, a distância mínima dele é 4. Se ele atirar daqui, nessa distância, ele vai precisar tirar 4 ou menos para acertar o orc, certo? Então, vamos lá. Ele atirou. Novamente, o João é um cara muito bom de pontaria, tirou um 13. A defesa dele é 4. Por que a defesa dele é 4? Porque é o número alvo padrão. Quando você está fazendo um ataque à distância, o número alvo é o 4. Novamente com uma ampliação. Mas se ele estivesse a 5 de distância, ou seja, ele está mais do que a distância mínima, que é o 4, ele vai fazer esse teste com menos 2 de penalidade. Então, vamos lá. Nosso companheiro aqui é super bom de pontaria, só que menos com penalidade. Deixa aqui, ó, dá um zoom aqui. Alcance médio menos 2, ou seja, ele recebeu menos 2 nesse teste aí. O resultado que ele tirou foi 11, mas baixou para 9. 9 ainda é uma ampliação, então para o João tá tranquilo. Se ele atirar, deixe-me ver aqui,
8, vamos aumentar um pouco mais essa distância. 9 de distância, ele vai receber menos 4 de penalidade. Olha lá, ele tirou um 8. Só que como ele está no alcance longo, ele recebeu menos 4 de penalidade. Ainda foi um acerto, porque ele tirou 4. O que ele precisa tirar é o 4, não tem nada a ver com a parar. Então, ressaltando, a parar não defende contra-ataques à distância. Existem algumas vantagens que aumentam sua defesa, por exemplo, dodge em inglês, acho que é esquiva em português, não lembro, que vai ajudar a dar um bônus para você esquivar de balas. Mas é isso. Vamos agora para o exemplo, explicar como funciona. Dano. O dano é bem parecido com o ataque, certo? O dano de uma arma corpo a corpo normalmente é definido por dois atributos. Normalmente é um dado mais força. Então eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, a adaga. O dano da adaga é força STR mais D4. Então ele vai causar o dado de força mais o dado de 4 lados como dano, certo? O dano de armas à distância normalmente não envolve força, normalmente são dois dados estáticos. Por exemplo, o dano do arco é 2d6. Danos do arco são dois dados de 6 lados. Uma coisa que vale ressaltar sobre os equipamentos é o seguinte: suponha que seu personagem não tenha força o suficiente para equipar uma arma muito pesada. O que isso acontece? Deixa eu pegar uma arma pesada aqui para a gente ver. Aqui, peguei uma arma não tão pesada que é uma espada longa. Espada longa, o dano dela é força mais D8. Eu tô entrando nessa regra aqui porque é uma regra que normalmente a mesma galera que leu costuma se passar. Se o nosso personagem tem D8 de força, então dá pra ver aqui, ó. O dano dela são 2d8, porque a força do nosso personagem é D8, certo? E a espada causa um D8. No entanto, contudo, todavia, o dado máximo extra, por exemplo, esse D8 aqui, só pode ter o valor no máximo igual ao da força. Tipo, porra, acho que eu expliquei muito mal explicado. O que significa? Isso significa que se o João, no lugar de ter um D8 de força, ele tivesse um D6, o D8 aqui, seguindo ele, não poderia ser um D8, seria um D6. Então, se ele tivesse um dado de um D6 de força e estiver empunhando uma espada longa, ele vai causar 2d6 de dano. Ele não vai causar um D6 mais um D8, certo? Mesma coisa se ele tiver menos dados. Suponha que ele tenha D4 de força. Ele, com espada longa ou com adaga, ele vai causar 2d4 de dano. É assim que a regra funciona. Ela limita o bônus da arma igual ao bônus da sua força. Isso é para tipo personagens que são muito fracotes não empunharem espadas gigantescas causarem o mesmo dano do que um personagem forte. No entanto, o contrário não é verdade. Uma adaga que o dano é D4, força mais D4, não limita a força do João. Então ele vai causar o D8, que é a força dele, porque ele é forte, mais o D4, certo? Então, voltando lá. Quando você vai causar um dano, você joga os dois dados do seu dano. Aqueles que a gente acabou de ver aqui. Se você tirou uma ampliação no ataque, você joga mais um D6. Então, suponha que o João vai atacar com a adaga. Ele causaria um D8 mais um D4 mais um D6. Esses dados somam, tá? Você faz a somatória do resultado desses dados. Esses dados explodem também. E depois você pegar esse montante todo, você vai comparar com a resistência do seu alvo, certo? Se você tirar menos que a resistência do alvo, a pancada pegou, mas o alvo não sentiu, bateu na armadura, o alvo tá tranquilamente. Tá tudo de boa, não causou nada, certo? No entanto, se você tirou pelo menos igual à resistência do alvo, o alvo vai ficar no mínimo abalado. Abalado é um estado de espírito da pessoa que ela tá machucada, ela tá tipo desconcentrada, alguma coisa está acontecendo com a pessoa que ela não pode agir, ela não está concentrada para lutar. Jogaram areia nos olhos dela, ela tomou um tiro de raspão, ela tá sentindo dor, mas não tá necessariamente machucada, ela vai se recuperar, simplesmente ela tá com um roxo de uma pancada. O que significa estar abalado? Abalado, seu personagem não pode agir. Perdão, não pode fazer uma ação. A única coisa que ele pode fazer em um turno que está abalado é mover-se, ok? Já eu entro em detalhe mais sobre.
E aí, para cada ampliação que um personagem receber durante o dano, ele vai receber, além do estado de abalado, 1 de dano, certo? Um personagem carta selvagem pode receber até 3 ferimentos antes de sucumbir. Quando ele tomar o quarto, caiu inconsciente, não tem jeito, certo? Cada ferimento ele vai te dar -1 de penalidade em todos os seus testes de características, certo? Ou seja, seus testes de combate, de lutar, de atirar depois vão ser todos causados com -1, -2, -3, dependendo de como você tiver. E -1 em movimentação. É outra coisa, outra regra que eu mesmo me deixo passar. Eu acabo esquecendo que um personagem machucado anda um pouco menos, certo? Agora vamos para um exemplo, é o seguinte. Se o alvo, você está atacando um alvo e ele já está abalado, certo? Então, digamos, o alvo está abalado. Você acertou ele, causou exatamente igual a resistência dele. Você deu outro estado de abalado. Se ele está abalado e coloca abalado de novo, isso vira um ferimento, certo? Agora vocês não podem confundir uma coisa. Se você, por exemplo, ele está abalado, você acertou ele de novo, você causou um dano com um incremento, ele vai receber tipo abalado mais um incremento. Não, ainda é só um abalado. Ele só recebe esse 1 de abalado se ele tiver abalado e receber só abalado, que vira 1 de abalado. Um ferimento. Isso é meio confuso. Eu confesso que isso é meio confuso. Quando eu estava lendo o livro pela primeira vez, eu tive que ler e reler e reler para ter certeza se era aquilo mesmo. Com a ajuda do Defense Grounds, como é uma ferramenta digital, eu botei a prova e realmente é daquele jeito mesmo que funciona. O que isso significa? Que em Savage Worlds, uma coisa que eu gosto de dizer, a ordem dos danos altera o fator. Como assim? Significa que, em um exemplo que eu já dei, se você causar um dano normal, tipo, só um abalado, e no próximo turno causar abalado mais um ferimento, o resultado vai ser 1. Se você causar logo de cara abalado mais ferimento e depois só abalado, o resultado vai ser outro. Nesse segundo exemplo, o cara vai terminar com 2 ferimentos, enquanto no primeiro só 1. Então eu vou tentar demonstrar aqui, eu vou mexer nos resultados se necessário, para vocês tentarem entender isso mais de boas, tá? Então vamos lá fazer um ataque normal, de boas, com o nosso companheiro João. Deixa eu tirar ele do abalado. E ele vai atacar esse orc aqui, com a adaga dele. Vamos lá ver. Foi um acerto normal, então ele não joga dados extra. Então ele vai jogar um D8 mais um D4 para causar o dano dele. Ele causou. O dano dele foi 7. A resistência do orc foi 8. Então, tipo, ele acertou a adaga, enfiou a adaga no peito do orc, só que o orc, furioso como é, tipo, ignorou o ataque dele e continuou atacando. Ele nem sentiu a dor. Então, isso seria o que aconteceria num jogo normal. Vamos fazer outro ataque. Olha lá, agora com ampliação. O nosso companheiro aqui teria ampliado pra caramba. Então, digamos que o alvo aqui fosse 5 e fosse 16, o valor tinha dado 16, isso teria sido 2 ampliações, mas pouco importa. Basta ter uma ampliação, você vai ter um dado de dano extra no seu ataque. Então vamos rolar aqui o dano. Ele vai rolar o dano e vai rolar um D6 extra. Então vamos lá. O Orc, ele recebeu 18 de dano, certo? A resistência dele é 8. Ele ficou abalado e recebeu um ferimento. Como ele é um extra, ele não é uma carta selvagem, basta um ferimento para tirar ele de combate. Perfeito? Então, esse Orc está morto depois desse ataque. Vamos aplicar aqui. Orc's Dead, ok? Vamos pegar o chefe Orc aqui, porque ele aguenta um pouco mais porrada, porque ele é uma carta selvagem, para usar nos exemplos. Agora vamos exemplificar aquilo que eu falei. Vamos colocar 2 Orcs aqui. Que a ordem do dano afeta o resultado, certo? O que significa? Digamos que o João atacou ele com a adaga, o primeiro orc, certo? E eu vou roubar aqui nos resultados, tá, gente? Só para exemplo. Então, ele acertou normal e ele jogou o dano. E digamos que ele tirou, a resistência dele é 11, ele tirou 11. O nosso orc companheiro lá iria ficar simplesmente abalado. Não ia causar dano nele, ele ia poder se recuperar do abalado.
Então ele está abalado. Depois ele causou o dano com a adaga novamente. Vamos causar só o dano aqui. Se ele tivesse tirado 11, ele ia ficar abalado. Ele ia continuar abalado, na verdade. Só que ele ia receber um ferimento. Afinal, ele já estava abalado, recebeu abalado novamente. Isso vira um ferimento, certo? Mas se ele tivesse ampliado aqui, 15, ainda ia ser abalado mais um ferimento. Porque a quantidade de ferimentos que você recebe é igual à quantidade de ampliações. Ponto, certo? Então, nosso orc recebeu em um turno 11 de dano e no outro recebeu 15 de dano. Então, ele terminou depois desses dois ataques abalado com 1 de dano, certo? Vamos exemplificar agora usando o Orc 2. No Orc 2 vai ser o contrário. No Orc 2 eu vou primeiro causar 15 de dano. Então, com 15 de dano ele não está nem abalado. Com 15 de dano, ele ficou abalado e já recebeu um ferimento. Afinal, ele causou o dano com uma ampliação. Um dano com ampliação é sempre um ferimento. Depois ele recebeu outro ataque. E nesse segundo ataque, ele causou 11 de dano. O inverso. Aqui não está mostrando porque eu ainda não apliquei o abalado nele. Então, deixa eu aplicar primeiro. Ele recebeu o abalado, recebeu 1 de dano. E depois ele recebeu mais 11 de dano. Ele já estava abalado com 1 de dano. E o fato dele receber outro abalado, ele vai receber mais 1 de dano. Então, no primeiro exemplo, ele recebeu 11 de dano e depois 15. Resultou com 1 de dano tomado. No segundo, ele recebeu 15 de dano primeiro e depois 11. Ele resultou com 11 de dano tomado. Então, é assim que o sistema funciona para ser prático, tá? É um erro comum achar que o fato do cara estar abalado, o fato dele receber um resultado de abalado mais dano, o abalado vai virar um dano, com mais um dano ele vai receber 2 no final. Não, ele só recebe 1, tá? Agora, abalado para aqui, abalado para cá, vamos falar rapidinho sobre o que é o estado de abalado. O estado de abalado, já falei para vocês, é um estado de concentração, que você está sem concentração, você não consegue agir. Por regra, você não pode realizar ações, você não pode lançar magia, você não pode atacar, você não pode intimidar. A única coisa que você pode fazer é mover-se. Como é que você recupera do abalado? Primeiro, você, quando for sua vez na rodada, você vai fazer um teste de espírito. Se você tiver sucesso naquele teste de espírito, você remove aquele abalado. Mas você vai ter que esperar a sua vez. Então, digamos aqui, ó, chegou a vez do orc. Ele jogou o teste de espírito automaticamente. O abalado dele foi removido. Certo? Então, essa é uma maneira, você espera a sua vez chegar e faz um teste de abalado. Digamos que chegou sua vez, você falhou no teste de espírito e você continua abalado. O que é que você pode fazer? É o segundo uso, eu exemplifiquei só o primeiro no outro vídeo, o segundo uso dos benes. Então, digamos que o João está abalado aqui. E ele vai receber, ele pode gastar a qualquer momento, não precisa ser a vez dele, um bene para se recuperar do abalado. Certo? Então, foi sua vez, você fez o teste para se recuperar do abalado, não abalou, ou não desabalou, gasta um BN que você se recupera do abalado. Vale ressaltar que isso aí você pode fazer em qualquer momento, não precisa ser só no seu turno. Suponha, você está abalado, tem um personagem, você está lá abalado, e perto de você tem um orc. Esse orc vai sair para atacar um aliado seu que está longe. Como você está abalado, você não tem o direito àquele ataque de oportunidade que você teria pelo orc se mover para longe de você. O que é que você faz? Na vez do orc, você gasta o Bane e já se recupera de abalado naquele momento mesmo. Pode agir a partir daquele momento. Outro exemplo. Digamos que um orc vai atacar você e você já está abalado. E você tipo, se ele causar só abalado em mim de novo, vai causar 1 de dano. Então, deixa eu me recuperar do abalado. O terceiro uso é o seguinte, você pode gastar benes para absorver dano. Uma dica que eu sempre dou a jogadores meus é o seguinte, cara, guarda pelo menos um bene para absorver dano, just in case, só caso de merda. Isso é uma coisa que salva muito a vida de personagens. Como isso funciona? Digamos que o orc foi lá e deu um tapão, atacou com o machado de batalha no nosso companheiro João aqui. E ele recebeu 9 de dano. Ele ficou abalado, certo? Digamos que ele tivesse causado, deixa eu ver, 20 de dano.
Nosso companheiro ficou abalado, mas 3 ferimentos ele vai receber. O que é que o João pode fazer? Ele pode gastar um Bene. Para cada Bene que ele gastar, ele pode tentar absorver um ou mais danos que ele recebeu. Como é que ele absorve? Ele faz um teste de vigor. Lembrando que esse teste de vigor também é afetado caso ele já esteja machucado, etc, etc. No teste de vigor, para cada sucesso e ampliação que ele obtiver, ele vai reduzir esse dano em 1, certo? Então, no caso do João aqui, como ele recebeu 3 danos, ele vai precisar ter um sucesso e mais 2 ampliações. Então, ele vai precisar tirar 12 de resultado para absorver tudo. Caso o resultado diminua o valor de dano para 0 ou menos, você também remove o estado de abalado do personagem, mesmo que ele já esteja abalado de outra fonte. Por exemplo, vamos lá. O João está aqui, então ele vai fazer um teste para absorver isso. Ele vai clicar aqui em absorver e ele vai fazer automaticamente um teste de vigor. Ele tirou 9 do vigor, certo? Isso significa que ele vai absorver 9, então vai reduzir em 2 o dano. Então o dano final dele vai ser só 1. Ele continua abalado, porque está recebendo pelo menos 1 de dano. Mas pelo menos diminui um pouco o dano. Ah, Vitor, então eu posso gastar outro Bene para tentar absorver mais dano? Sim e não. Sim e não. O que significa se você gastar mais Bene? Você não vai tentar gastar o Bene para tentar só mais um sucesso. Você pode gastar um Bene para rolar novamente esse teste, ok? Então, se você optar por gastar um Bene, você vai ter que tirar os 12 do mesmo jeito. Você não vai precisar tirar só mais 4. Então, digamos que o João vai tentar absorver novamente. Ele jogou lá, tirou só 4. Ainda foi pior, ele prefere ficar com os 9. Ele vai gastar o último dele, está no final da sessão. Vai que. Tirou 2, não conseguiu nada. Se ele conseguisse tirar, sei lá, os 12 dele, ele teria se recuperado completamente. Tá, e o que acontece quando o personagem recebe 4 ferimentos, ele fica incapacitado? O que é que acontece? Uma coisa que eu acho bem divertida do Savage Worlds também é como lida com isso. Normalmente, a chance de um personagem morrer é bem alta, tá? E uma característica que eu acho bem curiosa do Savage Worlds, apesar de que existem alguns cenários que permitam isso, alguns mestres que preferem até tipo usar uma regra de cenário chamada os heróis nunca morrem para nunca morrerem. A grande maioria dos cenários de Savage Worlds que eu já li, inclusive no livro básico mesmo, não existe uma magia de ressurreição. Normalmente é morreu, morreu, tá? É bem selvagem. Mas é uma coisa que eu gosto muito, é a chance de como qualquer dano pode explodir até o infinito, um Goblin pode acertar um paladino fodástico e matar ele com uma pancada só. A chance é mínima, cara. É muito, muito raro uma coisa dessa acontecer. E se acontecer, o paladino ainda tem os bênus para tentar absorver aquele dano. Mas ele pode dar azar. E pode acontecer. Eu nunca vi acontecer uma coisa drástica dessa maneira. Já vi o contrário. Já vi jogadores matando monstros muito poderosos com um ataque só no primeiro round. Que tornou a coisa curiosamente interessante e divertida. Mas quando o personagem é incapacitado, você faz um teste de vigor. Só que esse teste de vigor, ele é afetado pelos seus ferimentos do mesmo jeito. Ou seja, se ele está incapacitado, ele está com pelo menos menos 3 de penalidade aí. Então você vai jogar um teste de vigor e já vai botar provavelmente menos 3. Existem vantagens que removem essa penalidade ou mitigam isso. E aí é o seguinte, se você tirar um ou menos nesse estado, tipo, caiu um ou menos, tipo, ou seja, se você tirar, tá com D6, você tirar 4, já baixou por um ou menos, seu personagem morre. Morre ali mesmo. Então, é aquilo, o que eu digo, se um personagem tem D6 no vigor, se ele cair incapacitado, já é 50% de chance que ele vai cair morto, tá? Então, você já sente o drama daí. Segundo, se ele só falhar no resultado, ou seja, tirou 2 ou 3, porque um é morte, se ele tirar 2 ou 3 no resultado, você tem uma tabela que é uma tabela de ferimentos, de contusão.
Eu tive que procurar o termo. É uma tabela de lesões, tipo, você quebrar um braço, você ficar sem um olho, essa coisa do tipo. Você vai rolar nessa tabela. Se você falhar, seu personagem vai ficar, tipo, lá sangrando e você vai ficar com aquele ferimento pro resto da vida. Então, tipo, se rolar lá que você perdeu um olho, você vai perder esse olho pro resto da vida. Se perder um braço, você vai perder um braço pro resto da vida. Se você tiver sucesso, você vai rolar nessa mesma tabela, tipo, você vai perder um olho, ficar sem um braço, só que isso daí é só até o ferimento sarar, ou seja, enquanto você está fudido com menos 3 de penalidade lá, inconsciente, ou depois você recupera a consciência, você ainda vai continuar machucado, digamos você perder um braço, significa que você vai ficar com o braço quebrado até você sarar completamente. Quando você sarar completamente, seu braço melhora. E se você tirar uma ampliação aí, você se cura em 24 horas. Então, tipo, se livra dessa lesão em 24 horas, ou se você se curar completamente dos seus ferimentos, o que vier primeiro. Então, digamos, no caso de um sucesso normal, você pode levar tipo, até 2, 3 semanas para se curar completamente, e depois dessas 2, 3 semanas seu braço volta a funcionar. No caso de uma ampliação, mesmo que você não se cure naquele mesmo dia, depois de 24 horas seu braço volta a funcionar e você está tranquilo, tá? Se você falhar, além de ficar permanentemente, você fica sangrando, se eu não me engano. Se você sangrando, você tem que a cada rodada fazer um teste de vigor normalmente para ver se você para de sangrar, para ver se o sangue para e você morre ou se você acaba morrendo novamente. Você fica meio que fazendo um teste toda rodada de incapacitação. Eu vi aqui rapidinho só para confirmar mesmo isso. Se você estiver sangrando, enquanto você tirar sucessos, você continua sangrando. Se você falhar, você morre. Se você tiver uma ampliação, você para de sangrar. Então, é assim que funciona. Lógico que algum personagem pode chegar em você, fazer aquele teste de medicina, tentar estancar o sangue para tentar te salvar. Vou fazer alguns exemplos aqui de personagens falecendo, certo? Então, para a gente ver como funciona a incapacitação. Vamos lá. O Vitor recebeu 4 de dano, perfeito, incapacitado já com o dano. Causou 24 de dano no nosso orc aqui. 4 ferimentos. Então, com uma pancada só, ele foi ao chão. Então, ele fez o teste de vigor. Tirou 5, só que com menos 3 da penalidade que ele recebendo, ele tirou 2. Então, ele faz um teste na tabela de lesão. A lesão é permanente. Então ele vai ficar com isso para sempre. E a vítima está perdendo sangue. Então vamos rolar aqui. Então digamos que aqui aconteceu com o Vitor. Se ele sobreviver. Ele recebeu uma pancada na guts, tipo no estômago. O vigor do personagem é reduzido em um tipo. Ou seja, mínimo de 4. Ou seja, os personagens podem perder atributos para sempre. Em cenário cyberpunk, sempre você pode colocar aquele implantezinho assim, sabe, para tentar mitigar isso aí. Mas sim, os personagens podem perder danos, pedaços, braços, permanentemente. Mas o Vitor ainda está sangrando. Vamos pular para a próxima rodada e ver o que acontece com ele. Ele fez outro teste e falhou. Vitor morreu de perda de sangue. Então, o cenário é bem mortal. Vamos fazer só mais um teste aqui rapidinho. Vamos lá, Vitor de novo. O Vitor recebeu 2 ferimentos. Digamos que ele recebeu uma porrada porque a gente quer matar ele. Que coisa ruim de se falar. O Vitor está incapacitado. Ah, tá. Ele já estava incapacitado. Deixa eu curar isso aqui dele. Vai lá, chefe orc. Causa um dano. Ah, tá. Ele estava morto, por isso que não foi. Eu esqueci de remover o morto dele. Ele recebeu 23 dano e ele vai ficar incapacitado. Ele tirou 1 ou menos, então ele morreu já direto, tá? Então, acontece. Pois bem, o tutorial está explicado completamente. Como eu disse, eu não vou entrar nos detalhes de ataques múltiplos, de enfim, rajada de balas, etc. Isso está tudo explicadinho no livro. Eu quero só dar um overview de como funciona para quem não conhece o sistema ou para quem está querendo pegar o básico do sistema. Mas qualquer dúvida pode falar.